A mala caiu no mármore claro do saguão com um som seco, pesado demais para combinar com os lustres dourados. Os arranjos de orquídeas brancas e o cheiro caro de café, servido em xícaras finas. Mariana Costa levou uma das mãos à barriga de 7 meses antes mesmo de olhar para o chão. O bebê se mexeu devagar, como se também tivesse sentido a pancada. E por um segundo ela esqueceu o hotel. Os homens de terno. A chuva grossa batendo na fachada de vidro da Avenida Paulista e a mulher de batom vermelho que sorria diante dela. Bruna Vasconcelos empurrou a alça da mala na direção de Mariana com 2 dedos. Como quem entrega um objeto sujo a alguém que deveria agradecer. Ela usava um vestido bege impecável, salto fino e o braço preso ao de Rafael Almeida, marido de Mariana, CEO da empresa que naquele dia receberia investidores estrangeiros em uma reunião capaz de salvar ou enterrar o nome da família. Sem baixar o tom, Bruna disse que Mariana podia levar a mala para o carro, já que precisava aprender onde ficava o lugar dela naquela história. Mariana sentiu o rosto esquentar, mas não respondeu de imediato. A mão esquerda segurava uma pasta azul contra o peito, e a direita ainda protegia a barriga por cima do vestido simples, largo, escolhido mais pelo conforto do que pela elegância. O vestido era bonito. Sim, passado com cuidado naquela manhã, mas perto das mulheres que circulavam pelo lobby, parecia a roupa de quem tinha vindo de ônibus lotado. Não de motorista particular. Talvez fosse isso que Bruna queria que todos vissem. Talvez fosse isso que Rafael também estivesse vendo. O manobrista, parado perto da porta giratória. Desviou os olhos. Uma recepcionista segurou a caneta no ar por tempo demais, como se tivesse esquecido o nome que estava prestes a procurar na lista de hóspedes. 2 executivos que conversavam em inglês baixaram a voz. Ninguém se aproximou. Naquele tipo de lugar. A humilhação também vestia uniforme discreto. Sorria sem mostrar os dentes e fingia que não estava acontecendo, enquanto a chuva de fim de tarde deixava os vidros escuros como espelho. Rafael não soltou o braço de Bruna. Ele nem sequer olhou primeiro para a barriga de Mariana, mas para a pasta azul que ela apertava, como se ali dentro houvesse algo mais importante do que a própria dor. Seu terno azul marinho estava perfeito. O relógio caro brilhava sob a luz do lobby. E o rosto que um dia se desmanchava quando ela chegava, cansada da faculdade, agora parecia feito de uma pressa dura. Impaciente. Ele respirou fundo e disse, com voz baixa, o bastante para parecer educado e alta o bastante para ferir, que aquele não era o momento para drama. Mariana olhou para ele, esperando encontrar pelo menos um resto do homem que colocava a mão sobre a barriga dela à noite e perguntava se o filho estava chutando. Encontrou um desconhecido cansado, com medo de perder a empresa, mas ainda assim vaidoso demais para admitir que estava com medo. Bruna encostou a cabeça no ombro dele com intimidade calculada. E Rafael permitiu. Aquilo doeu mais do que a mala. Doeu porque não foi uma escolha feita no escuro, longe dos outros. Foi feita diante de todos, sob lustres acesos. A mala era maior do que parecia. Quando Mariana segurou a alça, sentiu o peso puxar seu corpo para frente e uma fisgada atravessou a lombar. Ela tentou ajeitar a postura. Respirou pelo nariz. Deu um passo curto e outro ainda mais cuidadoso. A pasta azul escorregou um pouco sob o braço e ela a apertou mais forte. Bruna riu, Samson, apenas levantando um canto da boca. Satisfeita por ver a esposa grávida do homem que ela exibia como conquista, tentando atravessar o saguão com uma bagagem que não era sua. No terceiro passo, o salto baixo de Mariana prendeu na emenda quase invisível do tapete com o mármore. O corpo dela balançou para o lado. A mala puxou sua mão. E a pasta azul quase caiu. Um segurança deu meio passo, mas parou quando viu Rafael imóvel. Mariana sentiu a barriga pesar.
os olhos arderem e o coração bater alto demais dentro dos ouvidos. Por um instante, ela achou que cairia ali, entre malas caras, vasos de flores e gente treinada para fingir que não via sofrimento, quando o sofrimento vinha de alguém sem sobrenome útil. Ela conseguiu apoiar a mão no encosto de uma poltrona antes de perder o equilíbrio de vez. Amala tombou ao lado, arranhando de leve o mármore, e a pasta azul bateu contra seu peito. Mariana fechou os olhos por um segundo, não para chorar, mas para não dar a Bruna o prazer de ver sua vergonha virar espetáculo completo. O bebê mexeu de novo. Ela passou a mão na barriga e murmurou, tão baixo que ninguém ouviu, que estava tudo bem, embora quase nada estivesse. Rafael continuou parado. A mão dele permaneceu nas costas de Bruna. Uma pose quase automática, dessas que homens poderosos usam em fotos de revista quando querem parecer donos de tudo. A boca dele abriu como se fosse dizer alguma coisa, mas Bruna se adiantou e comentou que Mariana sempre exagerava, que gravidez não era doença e que aquele hotel não era lugar para cena de novela. Algumas pessoas baixaram os olhos. A recepcionista finalmente largou a caneta sobre o balcão. E o som pequeno pareceu grande demais. Mariana endireitou o corpo devagar. Não pediu ajuda. Não porque não precisasse, mas porque havia humilhações que, depois de atravessarem certo limite, não podiam mais ser entregues de volta com súplica. Ela ajeitou a pasta azul, levantou a mala pela alça lateral e encarou Bruna com uma calma que não combinava com a vermelhidão nos olhos. Disse que levaria a mala até onde fosse necessário, mas que Bruna deveria tomar cuidado com aquilo que mandava os outros carregarem, porque às vezes o peso voltava para a mão certa. Bruna estreitou os olhos, irritada por não receber a reação que esperava. Rafael franciou a testa, talvez incomodado com a frase, talvez apenas preocupado com os investidores que poderiam aparecer a qualquer momento. Ele se aproximou um passo, finalmente, mas não para segurar Mariana. Aproximou-se para falar baixo, com aquela autoridade que usava nas reuniões e que havia começado a usar dentro de casa quando a empresa piorou. Disse que ela deveria ir para casa, descansar e parar de tentar participar de assuntos que não entendia. Mariana sorriu de um jeito tão triste que até a recepcionista olhou de novo. Ela pensou nas noites em que estudou contratos na mesa pequena da cozinha, com café coado, requentado e conta de luz dobrada embaixo do caderno para não esquecer a data de vencimento. Pensou nos ônibus cheios, nos pés inchados, nas mensagens de Rafael respondidas com uma palavra só, nas vezes em que ele disse que ela não precisava se preocupar com a empresa porque aquilo era mundo dele. E pensou, principalmente, no nome dela, escrito em documentos que Rafael nunca se deu ao trabalho de ler. Ela não disse nada disso. Apenas puxou a mala mais um pouco para perto da parede, longe da passagem, e colocou a pasta azul sobre o balcão por um instante para recuperar o fôlego. A capa estava molhada por alguns pingos de chuva, mas o canto superior ainda mostrava um selo discreto, em relevo, com o nome de um fundo internacional que muitos ali esperavam impressionar naquela tarde. Mariana passou os dedos sobre o selo como quem confirma que a verdade ainda estava ali, quieta, protegida, esperando a hora certa. A recepcionista, uma moça jovem chamada Camila, aproveitou o movimento para verificar a lista de chegadas VIP no sistema. Talvez quisesse apenas desviar os olhos da cena. Talvez quisesse entender por que aquela mulher grávida, tratada como incômodo, carregava uma pasta com o mesmo símbolo enviado pela equipe estrangeira. Ela digitou o sobrenome Costa, depois Almeida. Depois voltou para Costa. A tela carregou por alguns segundos, e a expressão dela mudou tão pouco que quase ninguém perceberia. Mariana percebeu. Trabalhava há tempo suficiente lendo pequenos sinais para saber quando alguém encontrava uma informação que não esperava.
Camila ergueu os olhos para ela. Depois, para Rafael. Depois, para Bruna. E sua mão pousou sobre o telefone interno, sem coragem de apertar o botão. Na tela, acima dos nomes de diretores, advogados e convidados especiais. Uma linha brilhava com clareza cruel para quem tinha acabado de assistir àquela humilhação draw. Mariana Costa, representante principal da delegação de aquisição. Do lado de fora, um carro preto parou diante da entrada. Homens e mulheres com pastas de couro desceram sob guarda-chuvas abertos por funcionários do hotel, falando baixo em inglês e português, enquanto o saguão inteiro parecia prender a respiração, sem saber por quê. Mariana recolheu a pasta azul, alisou o vestido sobre a barriga e, antes que Rafael pudesse perguntar qualquer coisa, ouviu Camila dizer com a voz trêmula que a equipe internacional havia chegado e estava procurando diretamente por ela. Antes de o carro preto parar diante do hotel. Antes de Camila olhar para a tela com a mão presa ao telefone, Mariana já tinha acordado naquela manhã com uma sensação estranha no peito. Como se o dia carregasse um peso que ela ainda não sabia nomear. O céu sobre a zona leste estava cinza. A janela da cozinha, pequena, suava por causa da garoa fina. E o cheiro de café coado subia devagar pelo apartamento simples, enquanto ela apoiava, uma mão na barriga e a outra na pasta azul, deixada sobre a mesa ao lado de uma conta de luz dobrada. Aquele apartamento não tinha mármore, manobrista nem flores importadas. Mas tinha uma ordem cuidadosa que Mariana mantinha como quem protege um pedaço de paz. A toalha da mesa tinha uma mancha antiga de feijão que nunca saiu completamente. O filtro de café ficava ao lado de uma xícara lascada. E no varal pequeno, perto da área de serviço, havia roupinhas de bebê lavadas com sabão barato. Quando a chaleira começou a chiar, o bebê se mexeu. E Mariana sorriu sozinha, dizendo baixinho que ele precisava esperar só mais um pouco para conhecer o mundo. Na porta, Dona Célia apareceu sem bater 2 vezes. Porque vizinha antiga e dona de padaria da esquina, tinha certos direitos que Mariana nunca contestava. Trazia um saco de pão francês ainda morno, 2 sonhos pequenos embrulhados em papel e aquele olhar de mulher que sabia quando alguém dizia que estava bem só para não preocupar os outros. Ela colocou tudo sobre a mesa. Viu a pasta azul. Viu a conta de luz. Viu o inchaço nos pés de Mariana. E perguntou se Rafael, ao menos, sabia que a esposa dele estava indo para uma reunião importante, grávida daquele jeito. Mariana despejou o café nas xícaras e respondeu que Rafael sabia o suficiente para não perguntar. A frase saiu sem raiva, mas Dona Célia sentiu o corte escondido ali. Porque acompanhara Mariana desde menina. Quando ela atravessava a rua antes do sol nascer para ajudar no balcão da padaria. Anotava pedidos de pão na chapa. Sorria para cliente apressado e guardava moedas para pagar xerox da faculdade. Naquela época, Mariana dizia que um dia trabalharia com documentos grandes, daqueles que mudavam destinos. E Dona Célia ria, dizendo que destino também precisava comer pão quente. A pasta azul parecia fora de lugar naquela cozinha. Não pelo valor, porque era uma pasta simples, comprada numa papelaria perto do metrô. Mas pelo que carregava. Dentro dela havia cópias autenticadas, cláusulas revisadas à mão, procurações, relatórios de risco e uma carta assinada pelo fundo estrangeiro que estudava a compra da Almeida Participações. Mariana passara meses trabalhando como consultora externa, contratada por indicação de uma professora antiga, sem usar o sobrenome do marido. Sem pedir favor e sem permitir que ninguém dissesse que ela estava ali por casamento. Dona Célia serviu café para si mesma. Sentou-se de frente para Mariana e falou como quem puxa um curativo devagar. Disse que uma mulher podia amar o marido. Podia desejar uma família inteira para o filho.
Podia tentar salvar o que estava rachado, mas não podia se deixar virar sombra dentro da própria casa. Mariana baixou os olhos para a aliança no dedo. Girou o aro uma vez, 2, 3, e não chorou. Em vez disso, levantou-se para pegar a marmita que tinha preparado na noite anterior. Arroz, feijão, ovo mexido e uma sobra pequena de carne moída. Ela tinha o hábito de levar comida mesmo para lugares onde serviam buffet caro, porque dinheiro economizado no almoço podia virar fralda, remédio ou passagem de ônibus. Dona Célia reparou na marmita e sorriu com tristeza, lembrando que Mariana sempre fora assim, capaz de entrar em sala com doutores sem esquecer o preço do gás. Quando a jovem guardou a marmita numa sacola discreta, a vizinha tocou a pasta azul com a ponta dos dedos e perguntou se aquele era o documento que Rafael nunca tinha visto. Embora pudesse salvar a empresa que ele dizia amar tanto. Mariana fechou a tampa da marmita com cuidado e respondeu que Rafael não queria ver nada que viesse dela. Não porque ela fosse incapaz, mas porque, em algum lugar no caminho, ele tinha decidido que a esposa grávida, filha de empregada e criada entre balcão de padaria e ônibus cheio, não cabia no mesmo mundo em que ele negociava com acionistas. Ela não disse isso com amargura alta. Disse como quem finalmente enxerga uma porta que passou anos tentando abrir pelo lado errado. Naquela manhã, entre deux serres, Mariana tirou a aliança do dedo. Não foi um gesto teatral, nem definitivo o bastante para virar sentença. Foi pequeno, silencioso, quase doméstico. Ela pegou uma corrente fina que guardava numa caixinha de costura, passou o anel por ela e colocou no pescoço, escondendo o aro sob o vestido. Dona Célia acompanhou tudo sem interromper, porque entendia que algumas decisões não precisavam de conselho, só de uma testemunha respeitosa ao lado. O caminho até o hotel foi comprido. Mariana esperou o ônibus no ponto com a pasta azul colada ao corpo e a sacola da marmita presa no pulso. Enquanto vendedores gritavam promoções de capa de chuva e uma senhora reclamava do preço do tomate na feira. Dentro do ônibus lotado, um rapaz ofereceu o assento depois de olhar 2 vezes para a barriga dela, e Mariana agradeceu com um sorriso cansado. Pela janela embajada. Viu a cidade mudar de rosto, os muros pichados, dando lugar a fachadas espelhadas. As padarias simples desaparecendo atrás de prédios onde um café custava quase um almoço inteiro. Durante o trajeto, o celular vibrou com uma mensagem de Rafael, perguntando apenas se ela pretendia aparecer no hotel. Nenhum bom dia. Nenhuma pergunta sobre dor. Consulta. Bebê ou chuva? Mariana leu, apagou a resposta que começava com uma explicação longa e escreveu só que estaria lá no horário. Depois abriu a mensagem criptografada da equipe internacional. Conferiu o cronograma e respirou devagar ao ver seu nome no topo do documento. Mariana Costa. Lead Representative. Ela encostou a mão na barriga e prometeu ao filho que jamais usaria a verdade para humilhar. Mas também não deixaria ninguém enterrá-la. Foi por isso que, quando Bruna colocou a mala diante dela no saguão, Mariana não caiu por dentro como Bruna esperava. Dou. Sim. Doeu no osso, na pele, no orgulho e naquele lugar mais fundo onde uma mulher guarda a esperança de ser protegida por quem dorme ao lado dela. Mas havia uma parte de Mariana que já tinha atravessado o ônibus cheio. Madrugada de estudo. Balcão de padaria. Aluguel atrasado e olhares tortos demais para acreditar que uma mala no chão poderia definir sua posição no mundo. Agora, no presente. Com a equipe internacional entrando no hotel e Camila tremendo atrás do balcão, Mariana pediu apenas 1 minuto. A voz dela saiu firme. A pesar da lombar, latejando. E até Rafael pareceu estranhar aquela calma. Bruna soltou uma risada baixa.
dizendo que reunião de verdade não esperava chilique de grávida. Mas um dos homens recém-chegados ouviu o nome de Mariana. Abriu um sorriso respeitoso e caminhou diretamente na direção dela. Ignorando a mão estendida de Rafael por tempo suficiente para o saguão inteiro entender que alguma coisa não estava no lugar que Bruna imaginava. Mariana não apertou a mão dele de imediato. Primeiro, ajeitou a pasta azul contra o corpo. Passou os dedos sobre a corrente escondida no vestido e olhou para Rafael como quem ainda procurava. Sem muita esperança. Um traço de vergonha no rosto do marido. Só então ouviu o estrangeiro dizer em português cuidadoso que sentiam muito pelo atraso e que a decisão final dependia da condução dela. Atrás do balcão. Camila engoliu seco, ao lado de Rafael. Bruna perdeu a cor. E Mariana percebeu que o verdadeiro peso daquela tarde ainda nem tinha sido colocado sobre a mesa. Rafael Almeida levou alguns segundos para entender a cena diante dele. E esses segundos pareceram longos o bastante para que o saguão inteiro mudasse de temperatura. O representante estrangeiro mantinha a mão estendida para Mariana. Não para ele. Enquanto a chuva batia nos vidros como dedos impacientes. Bruna ainda sorria por hábito. Mas o sorriso começava a falhar nas pontas. E a mala que ela tinha usado como humilhação permanecia tombada perto da poltrona. Passada. Inútil. Quase ridícula diante da pasta azul que Mariana segurava junto ao peito. O homem se apresentou como Thomas Keller, consultor-chefe do Fundo Europeu que avaliava a aquisição da Almeida Participações. E falou em português cuidadoso que era uma honra finalmente encontrá-la, pessoalmente. Mariana apertou a mão dele com firmeza, sentindo a lombar latejar e o bebê se mexer sob o vestido. Enquanto Rafael observava como se alguém tivesse trocado as placas da realidade sem pedir autorização. Bruna tentou se antecipar, dizendo que Mariana era apenas esposa de Rafael e talvez houvesse algum erro de comunicação. Mas Thomas olhou para ela com a educação fria de quem não precisava levantar a voz para encerrar uma invasão. Rafael deu um passo à frente, recuperando o tom de CEO que usava quando queria controlar salas difíceis. Explicou que era o presidente da empresa, que sua diretoria estava preparada no andar reservado e que todos poderiam subir para começar a apresentação. Thomas ouviu sem interromper. Depois olhou para Mariana e perguntou se ela preferia revisar primeiro a documentação de contingência ou ir direto à sala de reunião. A pergunta caiu entre eles como uma xícara que ninguém ousou pegar do chão. Porque deixava claro que, para os recém-chegados, Rafael era assunto da negociação, mas Mariana era a pessoa que conduziria a mesa. Bruna segurou o braço de Rafael com mais força. E ele sentiu o gesto como uma ordem silenciosa para não demonstrar fraqueza. A empresa estava por um fio havia meses. Fornecedores cobravam. Acionistas ameaçavam romper acordos. Bancos pediam garantias que a família Almeida já não tinha. E Rafael dormia pouco desde que descobrira que o império do pai podia virar manchete de fracasso. Ele precisava daquela venda. Precisava parecer forte. Precisava que todos acreditassem que ainda mandava em alguma coisa. Talvez por isso tenha escolhido a pior frase possível, dizendo a Mariana que aquilo tinha ido longe demais e que ela não precisava fingir um papel para constrangê-lo. Mariana respirou devagar, porque a vontade de responder vinha com a mesma força da dor que subia pelas costas. Ela olhou para Rafael sem raiva teatral, apenas com um cansaço antigo, e disse que não estava fingindo papel nenhum. Bruna riu, agora mais nervosa do que cruel, afirmando que documentos podiam ser confundidos. Nomes podiam aparecer por casamento e fundos estrangeiros. Às vezes não entendiam as dinâmicas locais. Thomas ergueu uma sobrancelha. Mas foi Mariana quem abriu a pasta azul. Tirou uma folha com selo notarial e colocou sobre o balcão do lobby. Bem,
ao lado da mala que ainda marcava a cena. No documento, o nome dela aparecia inteiro. Sem Almeida. Sem adorno de esposa. Sem dependência. Mariana Costa. Advogada responsável por compliance, due diligence social e termos de preservação trabalhista. Rafael olhou, mas não leu até o fim. Seus olhos pararam no começo. Como se o sobrenome Costa fosse pequeno demais para sustentar aquela autoridade. Ele murmurou que aquilo devia ser consultoria externa. Nada além disso. E Mariana percebeu que o problema nunca tinha sido falta de prova. O problema era que, para ele, qualquer prova vinda dela precisava primeiro pedir licença para existir. Camila, atrás do balcão, fingia organizar cartões de acesso, mas acompanhava cada movimento com o rosto tenso. Um funcionário do hotel apareceu para recolher a mala e perguntou baixinho se deveria levá-la para o carro. Bruna respondeu antes de todos, mandando que deixasse ali, porque Mariana ainda iria embora. A frase, dessa vez, soou menos como comando e mais como tentativa desesperada de manter a cena anterior viva. Mariana olhou para a mala e depois para o funcionário, dizendo com calma que ninguém precisava carregar peso que não era seu. E o rapaz, aliviado, empurrou a bagagem para perto da parede. Thomas sugeriu que subissem. O elevador panorâmico levou o grupo ao andar de eventos. E a cidade apareceu pela parede de vidro embaçada, com faróis presos no trânsito e guarda-chuvas correndo nas calçadas. Rafael ficou ao lado de Mariana sem encostar nela. E a distância entre os dois pareceu maior do que os 20 andares que subiam. Bruna, do outro lado, digitava mensagens rápidas no celular, provavelmente avisando alguém da diretoria que a presença de Mariana não era um detalhe doméstico, mas um risco real para o controle que ela pensava ter sobre a reunião. A sala estava preparada como se o dinheiro pudesse organizar até o medo. Havia garrafas de água mineral sobre a mesa. Blocos com o logotipo do hotel. Café em garrafas térmicas elegantes e uma tela enorme, exibindo o nome Almeida. Participações em letras prateadas. Diretores levantaram quando Rafael entrou, mas hesitaram ao ver Mariana logo atrás. Grávida, pálida, segurando uma pasta azul simples. Um deles, o diretor financeiro, reconheceu o símbolo do fundo e ficou sério. Bruna ocupou a cadeira ao lado de Rafael antes que Mariana pudesse se aproximar da mesa central, como se território ainda pudesse ser defendido com corpo e salto alto. Mariana permaneceu de pé por um momento, observando a disposição dos papéis. Havia algo errado na versão impressa sobre a mesa. A capa do documento era semelhante à que ela revisara, mas a numeração das cláusulas não batia, e o anexo trabalhista parecia mais fino do que deveria. Ela não precisou folhear muito para sentir o perigo. Enquanto Rafael falava sobre sinergia, continuidade e preservação do legado da família, Mariana encontrou a primeira ausência grave. A cláusula que obrigava o comprador a manter empregos por 12 meses havia desaparecido. Ela ergueu os olhos para Bruna, que fingia atenção à apresentação com uma serenidade quase perfeita. Rafael continuava explicando gráficos, falando de recuperação de margem, venda de ativos e confiança do mercado, sem perceber que, naquela versão do acordo, centenas de funcionários poderiam ser demitidos logo após a assinatura. Gente que chegava cedo, batia ponto, pegava trem cheio, levava marmita na bolsa e acreditava que o nome da empresa ainda significava alguma proteção. Mariana pensou no porteiro do prédio administrativo que sempre perguntava pelo bebê, na copeira que mandara um pacote de biscoito quando ela passou mal, no estagiário que dividia almoço para economizar passagem. Quando Mariana pediu a palavra, Rafael interrompeu antes que ela terminasse a frase.
Disse que aquele era um assunto técnico, que o time jurídico interno estava preparado e que ela não deveria misturar preocupação emocional com negociação empresarial. Thomas virou lentamente o rosto para ele. Mas Mariana levantou a mão. Não para pedir permissão, e sim para impedir que outra pessoa brigasse a luta que era dela. Com voz baixa, ela explicou que o anexo trabalhista daquela versão estava incompleto e que, se fosse assinado daquele jeito, a venda resolveria a dívida dos acionistas às custas de quem não tinha apartamento nos jardins para vender quando a crise apertasse. A sala mudou de postura. Um diretor colocou os óculos. Outro procurou a página indicada. E o consultor estrangeiro pediu que projetassem o documento. Rafael olhou para Mariana com irritação e desconforto, porque ela falara com precisão demais para caber na imagem que ele construíra dela nos últimos anos. Bruna tentou sorrir e disse que aquilo era apenas uma versão preliminar, ajustada para dar flexibilidade à operação. Mas Mariana abriu a pasta azul e mostrou a versão protocolada na noite anterior, com assinatura digital, carimbo de recebimento e uma observação em vermelho feita por ela mesma. Rafael finalmente leu uma linha inteira. Depois outra. O nome de Mariana aparecia nos comentários técnicos, nos alertas de risco, nas recomendações de preservação de equipe, nos e-mails anexados e até numa nota em que o fundo afirmava que a continuidade da negociação dependia da manutenção de garantias sociais mínimas. Ele sentiu um incômodo que não sabia separar entre vergonha e raiva. Era mais fácil suspeitar dela do que admitir que sua esposa, a mulher que ele deixara cambalear no saguão, tinha visto antes dele o buraco moral escondido no contrato que salvaria seu sobrenome. Bruna percebeu a rachadura e se inclinou para Rafael, sussurrando que Mariana queria humilhá-lo, que aquilo era vingança de mulher traída, que nenhuma grávida emocionalmente abalada deveria interferir numa operação daquele tamanho. Mariana ouviu parte da frase e, pela primeira vez naquele dia, sentiu vontade de rir, não de alegria, mas da ironia cruel de ser chamada de emocional justamente por quem escondia demissões atrás de palavra bonita. Ela fechou a pasta com cuidado e disse que a gravidez dela não diminuía sua leitura, assim como o terno de Rafael não aumentava a dele. A frase não foi alta, mas atravessou a mesa. Rafael ficou imóvel, porque algo nele foi atingido em cheio. Não apenas o orgulho de CEO, mas o marido que começava a entender, tarde demais, que a mulher ao seu lado tinha passado meses falando uma língua que ele se recusara a ouvir. Thomas pediu a suspensão temporária da reunião para comparar as versões do contrato. E Bruna apertou o celular contra a palma da mão com tanta força que os nós dos dedos ficaram claros. Mariana viu o gesto e soube que ela ainda tentaria alguma coisa antes de perder o controle. No corredor, enquanto todos saíam em pequenos grupos tensos, Mariana apoiou a mão na parede por causa de uma contração leve de treinamento, dessas que assustavam mais pelo momento do que pela dor. Rafael deu um passo na direção dela, mas parou, talvez sem saber se ainda tinha o direito de tocá-la. Ela percebeu o movimento interrompido e não disse nada. Apenas recolheu a pasta azul, guardou o documento com assinatura digital e viu, por cima do ombro de Bruna, uma página diferente sendo retirada às pressas de dentro de uma pasta bege. A página tinha o mesmo cabeçalho da versão oficial, mas uma cláusula escondida permitia a venda imediata de 2 unidades industriais e a demissão coletiva sem multa adicional. Mariana sentiu o estômago endurecer. Não pelo bebê, mas pela certeza de que aquilo não era erro de impressão. Era escolha. Bruna encontrou seus olhos por um segundo e sorriu como quem ainda acreditava que poderia vencer pelo constrangimento. Mariana baixou a mão até a barriga, respirou fundo e entendeu que, se ninguém quisesse ouvir a verdade naquela sala,
A verdade teria que ser dita diante de todos. O corredor do andar de eventos tinha cheiro de carpete molhado. Café de máquina e tensão, cara demais para admitir pânico. Mariana permaneceu alguns segundos com a mão apoiada na parede, esperando a contração leve passar. Enquanto pessoas de terno fingiam consultar celulares para não encarar a mulher grávida que havia desmontado a segurança da reunião. Rafael parou a poucos passos dela, com a mão suspensa no ar. Sem saber se oferecia ajuda ou se pedia permissão para existir perto de alguém que ele acabara de ferir no lugar mais público possível. Mariana percebeu a hesitação, mas não virou o rosto de imediato. Estava cansada demais para acolher o arrependimento que ainda nem tinha coragem de se chamar assim. Quando finalmente olhou para ele, Rafael encontrou uma calma dura. Não a doçura antiga que ele usava como desculpa para ignorar os limites dela. Ele perguntou se ela estava sentindo dor. E a pergunta saiu baixa, quase envergonhada. Mariana respondeu que era só o corpo, lembrando que ela carregava uma criança. Não uma pasta de reunião. E Rafael baixou os olhos, como se aquela frase tivesse pesado mais do que a mala no saguão. Antes que ele conseguisse dizer outra coisa, uma funcionária do hotel apareceu pelo corredor de serviço, carregando uma bandeja com garrafas de água e xícaras limpas. Era jovem, também grávida, talvez de 4 ou 5 meses, e tentava equilibrar o peso com um sorriso profissional que quase quebrava. Um gerente apressado mandou que ela levasse tudo para a sala menor, porque os estrangeiros precisavam de café enquanto comparavam os documentos. Mariana não perguntou nada. Apenas deixou a pasta azul sobre uma mesa lateral. Aproximou-se da moça e pegou metade da bandeja, dizendo que ninguém precisava provar competência às custas da própria coluna. A funcionária tentou recusar, assustada com a presença dos executivos. Mas Mariana sorriu de um jeito simples e perguntou quantas semanas ela tinha. A resposta veio tímida, junto com um alívio visível nos ombros. Rafael viu as duas atravessarem poucos metros juntas, uma grávida ajudando a outra em silêncio, enquanto Bruna observava de longe, com impaciência. Como se aquele gesto pequeno fosse perda de tempo num dia de milhões. Para Rafael, no entanto, a cena abriu uma fresta desconfortável. Mariana não estava tentando parecer importante. Ela apenas era. Do mesmo modo inteiro com que sempre cuidara do que os outros deixavam cair. Perto da porta de serviço, um porteiro antigo do hotel. Seu Anselmo. Reconheceu Mariana e abriu um sorriso surpreso. Perguntou se ela era a mesma menina da padaria da rua Itapura. Aquela que entregava pão cedo para os escritórios antes de correr para a faculdade à noite. Mariana riu baixo. Um riso cansado, mas verdadeiro. E confirmou. O homem disse que nunca esqueceu dela porque, certa vez, ela voltou 2 quarteirões na chuva para devolver um troco errado de R$ 50. Quando muita gente de terno pegava coisa maior sem nem olhar para trás. Rafael ouviu tudo. Não era uma história grandiosa. Não envolvia prêmio, cargo, aquisição ou manchete. Mas o atingiu com uma precisão que nenhum relatório conseguiria. Ele se lembrou de quantas vezes Mariana chegara tarde em casa, com o cabelo cheirando a chuva e farinha, dizendo apenas que o ônibus demorou. Ele nunca perguntara o que ela tinha carregado antes de entrar naquele ônibus. Nunca perguntara quantas portas ela abrira sozinha. A vergonha começou a crescer nele sem fazer barulho, como água subindo por baixo de uma porta fechada. Bruna percebeu a mudança antes que Rafael admitisse. Ela se aproximou com o celular na mão e disse que os diretores estavam inquietos, que a imagem da empresa estava sendo prejudicada e que Mariana precisava parar de transformar uma revisão técnica em julgamento moral. Mariana devolveu a bandeja vazia à funcionária. Agradeceu pelo nome escrito no crachá e só então encarou Bruna. Disse que julgamento moral
era assinar uma cláusula capaz de dispensar famílias inteiras numa sexta-feira e chamar aquilo de flexibilidade operacional. A funcionária grávida abaixou os olhos, mas seu Anselmo não desviou o rosto. Na sala menor, Thomas Keller aguardava com 2 assessores e um notebook aberto. Assim que Mariana entrou, o aparelho dele emitiu o som discreto de uma nova mensagem. Na tela apareceu um e-mail enviado pela equipe jurídica do fundo, endereçado primeiro a Mariana e só depois copiado para Rafael. O assunto dizia, em inglês, que seguiriam a condução dela na revisão final dos termos sociais. Rafael viu o nome da esposa no topo. De novo. E dessa vez leu até o fim. Não havia margem para confusão. Mariana não era acompanhante. Ruído ou problema doméstico. Era a pessoa que todos ali estavam esperando. Bruna tentou se posicionar atrás de Mariana, perto demais da mesa onde a pasta azul havia sido colocada. Enquanto Thomas explicava que as versões divergentes seriam auditadas, ela deixou cair propositalmente uma caneta. Abaixou-se e puxou uma folha do compartimento lateral da pasta com a rapidez de quem já tinha ensaiado o gesto. Mariana, ocupada respondendo uma pergunta sobre as demissões previstas. Não viu. Rafael viu apenas um movimento estranho. Um pedaço de papel desaparecendo sob a pasta bege de Bruna. E pela primeira vez, naquele dia sua dúvida não caiu sobre Mariana. Ele não a acusou. Ainda era orgulhoso demais para fazer a pergunta certa, em voz alta. Mas seguiu o olhar de Bruna até a porta. Notou a pressa com que ela digitou uma mensagem e sentiu um incômodo antigo ganhar forma nova. Quantas decisões ela havia conduzido em nome dele. Quantas frases ela colocara em sua boca enquanto ele se convencia de que aquilo era estratégia mariana. Do outro lado da mesa, falava sobre garantias mínimas. Aviso prévio coletivo. Manutenção de benefícios e risco reputacional. E cada palavra dela desmontava a desculpa de que ela não entendia aquele mundo. No intervalo, Rafael encontrou Mariana perto da janela do corredor, olhando a chuva escorrer pelo vidro como se precisasse de alguns segundos longe de todos. Ele se aproximou sem tocar nela e disse que não sabia do papel dela na negociação. Mariana respondeu que ele não sabia porque nunca perguntou. E a frase ficou entre os dois com uma honestidade quase insuportável. Rafael tentou dizer que estava pressionado, que a empresa do pai estava afundando, que os acionistas exigiam respostas. Mas Mariana não levantou a voz. Apenas disse que pressão explicava medo. Não explicava abandono. A mão de Rafael fechou devagar ao lado do corpo. Ele olhou para a corrente fina que escapara um pouco do vestido dela e viu a aliança pendurada ali. Não mais no dedo. A imagem o atingiu com mais força do que qualquer documento. Porque mostrava que Mariana não tinha tirado o casamento para feri-lo diante dos outros. Tinha tirado para conseguir respirar dentro de si mesma. Ele quis pedir desculpa. Mas a palavra pareceu pequena demais e tarde demais. Antes que tentasse. Bruna apareceu atrás deles e disse que Mariana precisava decidir se queria salvar a empresa ou destruir o próprio marido por vingança. Mariana tocou a corrente no peito, sentindo o aro frio da aliança sob os dedos. E respondeu que vingança seria deixar aquela cláusula passar e assistir Rafael descobrir tarde demais que havia vendido trabalhadores como se fossem móveis de escritório. Bruna se aproximou mais, baixando a voz para que só Mariana ouvisse, e ameaçou dizer a todos que ela era uma esposa ciumenta, instável, grávida demais para conduzir qualquer coisa. Se insistisse em aparecer na reunião principal, Mariana não recuou. Apenas olhou para a pasta bege de Bruna e entendeu que a folha desaparecida estava ali. Quando Thomas chamou todos de volta ao saguão principal para uma conferência aberta com diretores e jornalistas econômicos convidados, Bruna sorriu como se ainda tivesse uma carta escondida.
A folha que ela tirara da pasta azul estava dobrada dentro de sua própria documentação, pronta para ser usada contra Mariana caso alguém pedisse a versão original. O que Bruna não sabia era que, naquela manhã, no ônibus lotado, Mariana havia enviado a versão autenticada para a nuvem segura do fundo, com assinatura digital, carimbo de horário e confirmação de leitura. Ao entrar no elevador, Mariana sentiu o bebê se mexer e soube que a verdade estava chegando ao andar de baixo antes dela. O saguão do hotel parecia maior quando todos desceram, mas não mais elegante. A chuva continuava batendo nos vidros. Os lustres ainda brilhavam sobre o mármore claro, e a mala pesada permanecia perto da parede como um objeto esquecido por alguém que não queria lembrar o próprio gesto. Jornalistas econômicos conversavam perto do lounge. Diretores da Almeida. Participações se agrupavam em pequenos círculos tensos, e funcionários do hotel circulavam com bandejas de café sem conseguir disfarçar que alguma coisa grave havia descido junto com aquele elevador. Bruna foi a primeira a ocupar o centro da cena. Antes que Thomas Keller organizasse a videoconferência com a equipe jurídica, ela deu 2 passos à frente, com a pasta bege presa contra o corpo, e falou alto o bastante para alcançar os jornalistas. Disse que lamentava a confusão, mas que a empresa estava lidando com uma tentativa pessoal de interferência, causada por uma questão familiar delicada. Não disse o nome de Mariana de imediato. Preferiu apontar para ela com os olhos, como se a barriga, o vestido simples e o rosto cansado fossem provas suficientes de desequilíbrio. Rafael sentiu o sangue gelar, mas ainda demorou a reagir. A velha covardia dele usava roupa de cautela. Parte dele queria impedir Bruna. Outra parte temia que qualquer palavra piorasse a imagem da empresa. E uma parte mais feia, que ele finalmente começava a enxergar. Ainda desejava que Mariana resolvesse tudo sem obrigá-lo a se expor. Mariana percebeu esse atraso. Viu a boca dele se abrir e fechar. Viu a mão dele procurar um argumento que não vinha. E entendeu que algumas dores se repetiam não porque surpreendiam, mas porque confirmavam o que o coração já suspeitava. Bruna continuou. Agora, com uma suavidade ensaiada, disse que Mariana era a esposa de Rafael, que estava emocionalmente abalada pela gravidez e por questões íntimas do casal, e que talvez tivesse interpretado documentos de forma equivocada. Um jornalista levantou o celular. Não exatamente gravando, mas pronto para isso. Uma xícara foi deixada sobre uma mesa baixa e ninguém a pegou de volta. A recepcionista, Camila, atrás do balcão, apertou os lábios. O porteiro Anselmo parou perto da entrada, molhado da chuva, com o olhar duro de quem reconhecia a injustiça, mesmo sem conhecer todas as cláusulas. Mariana sentiu o bebê se mexer com força. Talvez por causa da tensão. Talvez por causa do cansaço que ela vinha empurrando desde cedo. A dor na lombar subiu. E por um instante o saguão girou de leve. Ela não caiu. Colocou a mão sobre a barriga. Respirou como aprendera na consulta do posto. E segurou a pasta azul com mais firmeza. Não havia satisfação nenhuma em estar certa. A verdade, quando chegava depois de tanta humilhação, não vinha como festa. Vinha como cirurgia sem anestesia, abrindo o que todo mundo fingia que não estava infeccionado. Bruna ergueu uma folha e disse que tinha ali uma cópia retirada da documentação apresentada por Mariana. Uma versão sem validade, sem assinatura final, cheia de anotações pessoais e incapaz de sustentar qualquer acusação. Ela usou a palavra acusação com gosto, como se Mariana tivesse sido pega tentando roubar o lugar de alguém. Rafael olhou para a folha e reconheceu o cabeçalho. Reconheceu também o canto rasgado, o mesmo pedaço que vira desaparecer no corredor. A mão dele fechou. Mas novamente a voz não saiu no tempo certo.
Thomas Keller pediu a palavra. Não precisou levantar o tom. Apenas conectou o notebook à tela do lounge executivo, que fora improvisada no saguão para a conferência. O logotipo do fundo apareceu, seguido por uma página de autenticação digital. Bruna tentou interromper, dizendo que aquilo poderia ser tratado em sala fechada. Mas Thomas respondeu que, como a reputação profissional de uma representante credenciada havia sido atacada em público, a verificação também seria feita diante das mesmas pessoas. A frase pousou no saguão com uma educação tão cortante que até os jornalistas baixaram os celulares para ouvir melhor. Mariana ficou imóvel. O rosto dela não endureceu de triunfo, nem os olhos buscaram vingança. Ela olhava para a tela como quem olha para uma porta que demorou anos para abrir. Primeiro apareceu o e-mail enviado de madrugada, com a versão completa do contrato. Depois surgiu o registro de assinatura digital, o carimbo de horário, a confirmação de recebimento e a cadeia de custódia do documento. O nome dela estava ali, repetido em linhas oficiais, sem depender de casamento. Sem pedir desculpa por existir, Dra. Mariana Costa, representante líder para a revisão de integridade e termos sociais. O diretor financeiro da Almeida deixou a caneta cair sobre a mesa de centro. Um dos jornalistas aproximou o gravador, mas parou quando Thomas levantou a mão, pedindo silêncio técnico. Na tela, a cláusula suprimida apareceu em comparação lado a lado. À esquerda, a versão enviada por Mariana garantia manutenção de empregos, pagamento de direitos acumulados e auditoria de benefícios. À direita, a versão defendida por Bruna permitia a venda de unidades, demissão coletiva e transferência de passivos trabalhistas sem responsabilização direta da diretoria. Ninguém precisou traduzir aquilo em emoção. O próprio documento fez o serviço. Rafael encarou a tela como se ela tivesse deixado de mostrar contrato e começasse a mostrar seu rosto. E ele viu. De uma vez show. A empresa que dizia proteger. Os funcionários que usara em discurso, a esposa que tratara como obstáculo e a amante que colocara ao lado do corpo enquanto Mariana quase caía no saguão. A vergonha não veio como lágrima. Veio como falta de ar. Ele olhou para Bruna. Mas ela já não parecia tão segura. O batom vermelho continuava perfeito. O vestido continuava alinhado. Mas a mão que segurava a pasta bege tremia quase imperceptivelmente. Camila, ainda no balcão, abriu um arquivo enviado pelo sistema interno do hotel a pedido de Thomas. Era a imagem da câmera do saguão, gravada menos de uma hora antes. A tela mostrou Bruna empurrando a mala para Mariana. Mostrou Mariana grávida tentando segurar o peso. Mostrou o tropeço. A mão buscando a poltrona. O segurança hesitando e Rafael parado, com o braço ao redor de Bruna. O vídeo não tinha som naquele primeiro momento. E talvez por isso doce mais. Sem as palavras. Restavam apenas os gestos. E os gestos eram uma confissão que ninguém conseguia enfeitar. Mariana baixou os olhos. Não conseguiu olhar muito tempo para a própria humilhação reproduzida em alta definição. Uma coisa era ter vivido. Outra era ver o mundo vendo. O bebê se mexeu de novo. E ela apoiou a mão na barriga, como se pedisse desculpa por aquele filho já ter sido obrigado a atravessar tanta dureza antes de nascer. Dona Célia não estava ali. Mas Mariana pensou nela. No pão francês embrulhado. No café coado. Na frase sobre não virar sombra dentro da própria casa. Naquele instante, ela entendeu que não queria vencer Rafael. Queria sair inteira. Thomas desligou o vídeo antes que a cena se repetisse. Em seguida, informou que o fundo só prosseguiria com a negociação sob condução direta de Mariana Costa, com auditoria independente sobre a alteração documental e afastamento imediato de qualquer pessoa envolvida na adulteração das versões. A palavra afastamento
fez Bruna recuar um passo. Ela tentou dizer que agira para proteger a empresa, que Rafael estava sob pressão, que Mariana usava a gravidez como escudo emocional. Mas dessa vez, Rafael finalmente falou. A voz dele saiu baixa, falha, mas audível, dizendo que Bruna deveria parar. Não foi suficiente. Mariana sabia disso no mesmo instante. Era tarde demais para uma frase consertar o silêncio anterior. Rafael virou-se para ela. E havia nos olhos dele algo quebrado. Talvez arrependimento. Talvez medo de ter perdido a única pessoa que ainda tentava salvar alguma parte decente daquela história. Ele disse o nome dela. Mariana. Como se tivesse aprendido a pronunciá-lo, de novo. E pediu desculpa ali mesmo. Diante dos diretores. Dos jornalistas. Dos funcionários e da mala que continuava no chão, como uma testemunha muda. Ela respirou fundo. A vontade de chorar veio. Mas não como fraqueza. Veio como o corpo cobrando tudo o que ela engolira. Mariana levou a mão ao pescoço. Puxou devagar a corrente fina e deixou a aliança aparecer sobre o vestido. Rafael olhou para o anel, e o rosto dele mudou de uma forma que nenhum contrato conseguiria registrar. Ela segurou o aro entre os dedos, sem arrancá-lo, sem jogá-lo, sem transformar dor em espetáculo. Apenas mostrou que aquele casamento já não estava onde ele imaginava. Mariana disse, com a voz baixa e firme, que a verdade ter aparecido não apagava a mão que ele não estendeu. Disse que documento nenhum devolvia o instante em que ela quase caiu carregando uma mala que não era dela. Enquanto o homem que deveria protegê-la escolheu posar ao lado de quem a humilhava. Não gritou. Não precisou. As palavras ficaram no saguão como móveis pesados, difíceis de remover. Rafael tentou dar um passo, mas ela ergueu a mão. Não com ódio, e sim com limite. Então Mariana se virou para Thomas e declarou que continuaria a negociação apenas se os trabalhadores fossem protegidos. Se a adulteração fosse investigada formalmente e se nenhuma assinatura fosse usada para encobrir a vergonha daquela tarde. Em seguida, pegou a pasta azul, entregou uma cópia autenticada a Camila para registro de protocolo e olhou uma última vez para a mala abandonada. Não pediu que a carregassem. Não tocou nela. Apenas caminhou em direção à porta giratória, com passos lentos, a barriga alta, os olhos vermelhos e a dignidade intacta demais para caber naquele saguão. Do lado de fora, a chuva tinha diminuído, mas o chão ainda brilhava sob as luzes dos carros. Rafael chamou o nome dela uma vez. Sem autoridade. Sem posse. Sem empresa entre os dois. Mariana parou apenas por um segundo, sem virar totalmente o rosto, e disse que ele não precisava segui-la para salvar a imagem diante dos outros. Se um dia quisesse falar com ela, teria que começar salvando algo que não aparecia em fotografia, a coragem de assumir o que fez quando ninguém mais pudesse aplaudir. Quando Mariana saiu pela porta giratória, o saguão continuou cheio, mas pareceu perder o brilho. Rafael ficou parado no meio do mármore claro, ouvindo a chuva escorrer pelos toldos e o próprio nome ser sussurrado por pessoas que, minutos antes, teriam disputado um aperto de mão com ele. A mala pesada ainda estava perto da parede, torta, com uma etiqueta dourada presa na alça. E pela primeira vez, Rafael não a viu como bagagem. Viu como cena. Viu como prova. Viu como o objeto que sua covardia deixou cair sobre a mulher que carregava seu filho. Thomas Keller recolheu os documentos com calma profissional, mas não suavizou as consequências. Informou que a negociação ficaria suspensa até a formalização de 3 medidas auditoria independente sobre a adulteração contratual. Afastamento de Bruna Vasconcelos, de qualquer contato com a operação e assinatura de um termo garantindo a proteção dos trabalhadores durante a transição. Rafael ouviu tudo sem discutir. Não porque tivesse ficado humilde de repente.
mas porque finalmente compreendeu que discutir era outro modo de fugir. E naquela tarde, ele já havia fugido demais. Bruna tentou se defender até o último instante. Disse que agira sob pressão, que a empresa precisava de flexibilidade, que Mariana havia distorcido tudo por ressentimento conjugal. Mas, quando Camila entregou ao jurídico do hotel a cópia do vídeo do saguão e Thomas anexou a comparação das versões, a voz de Bruna perdeu apoio. O diretor financeiro retirou da pasta uma mensagem antiga em que ela pedia a substituição do anexo trabalhista antes da reunião. E o silêncio que se formou ao redor dela não tinha pena. Só reconhecimento tardio de um dano que poderia ter atingido centenas de famílias. Rafael assinou o afastamento de Bruna naquela mesma noite. Diante de 2 testemunhas e do conselho emergencial reunido por vídeo, depois fez algo que, horas antes, teria considerado humilhação pública. Voltou ao saguão. Pediu que os jornalistas aguardassem e assumiu, sem texto preparado, que a empresa apresentara documentos divergentes, que a irregularidade seria investigada e que a condução da revisão passaria a respeitar integralmente as exigências de Mariana Costa. Quando pronunciou o nome dela, não acrescentou minha esposa. Não usou o casamento como escudo. Não tentou se aproximar do brilho dela para limpar a própria imagem. Ainda assim, nada daquilo trouxe Mariana de volta naquela noite. Ela não atendeu às primeiras ligações. Respondeu apenas uma mensagem, já em casa, dizendo que estava segura, que o bebê estava bem e que qualquer assunto sobre a negociação deveria ser tratado por e-mail, com cópia para Thomas e para a equipe jurídica. Rafael leu aquela frase sentado sozinho no escritório do hotel, com o paletó dobrado na cadeira e a gravação da câmera aberta no notebook. Viu de novo a mão de Mariana procurando a poltrona. Viu seu próprio braço em volta de Bruna. E fechou a tela antes de terminar o vídeo. Na manhã seguinte, ele foi a Almeida Participações sem a pose de quem chega para comandar. Entrou pela portaria principal, onde funcionários cochicharam e depois fingiram trabalhar, porque ninguém sabia se o chefe estava arrependido ou apenas assustado. Rafael pediu uma reunião com representantes das unidades, do jurídico trabalhista e do setor de recursos humanos. Ali, sem Bruna ao lado e sem os diretores filtrando o que ele deveria ouvir. Escutou histórias que nunca tinham subido até sua sala. Gente com benefício atrasado. Equipe trabalhando com medo. Mães contando moeda para completar condução. Pais evitando o mercado antes do 5º dia útil. O termo final foi reescrito com a participação de Mariana. Mas à distância, ela revisava trechos em casa, sentada à mesa da cozinha pequena, com café coado ao lado, os pés inchados sobre uma almofada e Dona Célia entrando, de vez em quando, para deixar pão francês, ou reclamar que advogado rico também deveria aprender a mandar mensagem curta. Mariana sorria, mas não se permitia amolecer. Cada cláusula corrigida protegia alguém que talvez nunca soubesse seu nome. E isso bastava. A vitória que importava não era ver Rafael menor. Era impedir que trabalhadores virassem número descartável. 3 dias depois, Rafael apareceu na padaria da rua Itapura. Não veio de motorista, nem com flores caras, nem com caixa de joias tentando transformar culpa em presente. Entrou sozinho, sob o sino velho da porta, enquanto o cheiro de pão quente, café passado e manteiga na chapa enchia o salão simples. Dona Célia estava atrás do balcão, limpando uma bandeja com um pano azul, e olhou para ele como quem já havia decidido não se impressionar com relógio caro. Rafael perguntou por Mariana. E Dona Célia respondeu que mulher ferida não era a reunião que se encaixava na agenda dele. Mariana apareceu alguns minutos depois, vindo do pequeno corredor dos fundos, onde descansava depois de revisar documentos no celular.
Usava vestido solto, sandália baixa e a corrente com a aliança ainda no pescoço. Rafael se levantou imediatamente, mas não deu passo algum sem que ela permitisse. A padaria continuou funcionando. Ao redor deles, uma criança pediu sonho com creme. Um senhor reclamou do preço do café. O padeiro chamou Dona Célia por causa de uma fornada. A vida comum seguia. E talvez por isso a conversa parecesse mais verdadeira do que qualquer pedido de desculpa feito sob lustres. Rafael disse que tinha vindo pedir perdão, mas parou antes de continuar, como se finalmente entendesse que aquela palavra sozinha era pequena. Então corrigiu a si mesmo. Disse que havia humilhado Mariana quando não a defendeu, que a tratou como alguém incapaz porque tinha vergonha de admitir que precisava dela, que escolheu conforto e imagem quando deveria ter escolhido respeito. Não culpou Bruna. Não culpou a crise. Não culpou o pai morto, os acionistas ou o medo. Disse apenas que errou, que o erro tinha nome e que o nome era abandono. Mariana ouviu até o fim sem interromper. A mão dela ficou sobre a barriga e Rafael reparou que o bebê se mexia sob o tecido. Vivo. Presente. Alheio e, ao mesmo tempo, atravessado por tudo aquilo. Ela respondeu que o pedido era necessário, mas não suficiente. Disse que não sabia se um dia conseguiria voltar a confiar nele como marido e que ele não tinha o direito de transformar a melhora dele em cobrança para que ela perdoasse mais rápido. Rafael assentiu. Joe. Mas ele aceitou. Pela primeira vez. Aceitar não era estratégia. Era o mínimo. O gesto que Mariana observou de verdade veio depois. Rafael entregou a ela. Não como presente, mas como prestação de contas. Uma cópia do termo assinado com o Fundo Manutenção dos Empregos por 12 meses, pagamento integral de benefícios atrasados, auditoria sobre a diretoria e criação de um canal independente para denúncias trabalhistas. Bruna havia sido afastada e responderia ao processo interno e às medidas legais cabíveis. Rafael também renunciara ao bônus de venda que receberia na transação, destinando o valor a um fundo de compensação para funcionários prejudicados por decisões anteriores da gestão. Mariana leu em silêncio. Dona Célia fingiu arrumar pães perto demais para não ouvir. Mas ninguém teve coragem de mandá-la sair. Quando terminou, Mariana devolveu a pasta e disse que aquilo era começo, não absolvição. Rafael respondeu que sabia. Ela então tocou a aliança na corrente, mas não a tirou de lá. O gesto foi pequeno e definitivo o bastante para ele entender. Não era castigo, e era límite. O amor, se ainda existisse. Teria que aprender a ficar de pé sem exigir que a mulher ferida esquecesse o chão onde quase caiu. As semanas seguintes não foram bonitas como o final de propaganda. Mariana teve noites de dor, medo do parto, cansaço de reunião remota e vontade de chorar ao dobrar roupinhas minúsculas na cama. Rafael compareceu a consultas, mas esperou do lado de fora quando ela pediu. Levou o mercado, mas não entrou sem autorização. Depositou dinheiro para despesas médicas, mas não chamou isso de cuidado suficiente. Aos poucos, aprendeu que presença não era aparecer quando a culpa apertava. Era fazer o necessário, mesmo quando ninguém estava olhando. Mesmo quando Mariana não agradecia. Mesmo quando o perdão não vinha como recompensa. No dia em que o filho nasceu, chovia outra vez em São Paulo. Não era a chuva pesada do hotel. Era uma chuva fina, quase mansa. Dessas que deixam o vidro do hospital particular embaçado e fazem a cidade parecer cansada. Mas respirando. Mariana segurou o menino no colo com olhos fundos e luminosos, enquanto Rafael ficou perto da porta, esperando ser chamado. Quando ela finalmente olhou para ele e disse que podia chegar mais perto, Rafael caminhou devagar, como quem entra num lugar sagrado sem direito adquirido.
O bebê recebeu o nome de Miguel. Rafael chorou em silêncio ao tocar a mão pequena do filho. Mas não pediu que aquela emoção apagasse o passado. Mariana viu isso. E talvez por isso tenha permitido que ele ficasse mais alguns minutos. Ele disse ao menino que sua mãe era uma mulher forte, mas Mariana corrigiu com voz rouca, dizendo que não queria ser lembrada só por força. Queria ser lembrada por ter sido respeitada. Rafael abaixou a cabeça e repetiu, como uma promessa feita primeiro a ela, que Miguel cresceria sabendo o nome inteiro da mãe. Meses depois, numa manhã clara de sábado, Mariana voltou à padaria de Dona Célia com Miguel no carrinho. A pasta azul estava guardada em casa, não escondida, mas repousando numa gaveta como um marco de guerra vencida. A mala pesada nunca mais apareceu. Rafael havia mandado retirá-la do hotel naquela noite, mas Mariana preferiu não saber para onde foi. Certos objetos cumprem seu papel quando deixam de ser carregados. A aliança continuava na corrente. Algumas vezes sobre o vestido. Algumas vezes guardada. Nunca usada por obrigação. Rafael chegou depois, trazendo apenas uma sacola de fraldas e um envelope com o relatório da primeira auditoria concluída. Sentou-se à mesa somente quando Mariana apontou a cadeira. Dona Célia serviu café coado, pão na chapa e um prato simples de arroz e feijão para levar mais tarde. Porque dizia que recém-mãe precisava comer comida de verdade. Não promessa bonita. Miguel dormia com a boca entreaberta, e a luz da manhã entrava pela vitrine, batendo no balcão onde Mariana um dia contava moedas para pagar a faculdade. Um antigo funcionário da Almeida entrou na padaria por acaso e reconheceu Mariana. Tirou o boné. Aproximou-se com cuidado e agradeceu pela cláusula que mantivera seu emprego enquanto a fábrica passava pela transição. Mariana ficou sem jeito. Disse que apenas tinha feito o que era correto. Mas o homem balançou a cabeça, emocionado, e respondeu que coisa correta também precisava de alguém com coragem para assinar. Rafael ouviu sem tentar tomar parte naquele reconhecimento, pela primeira vez. Parecia entender que o lugar dele não era no centro daquela gratidão. Mariana tomou um gole de café sem pressa. O café não estava frio. O bebê não chorava. Dona Célia resmungava atrás do balcão. E a cidade lá fora seguia barulhenta, cheia de ônibus, contas, pressa e gente carregando pesos que ninguém via. Nada estava perfeito. O casamento não tinha sido refeito por milagre. A ferida não desaparecera porque Rafael aprendera a pedir desculpas. E Mariana ainda não sabia qual seria o destino dos dois. Mas sabia uma coisa com uma paz nova. Seu nome não cabia mais na sombra de ninguém. Quando Rafael pegou Miguel no colo, Mariana não sentiu a antiga vontade de proteger o filho do próprio pai. Sentiu cautela. Sim, mas também viu um homem tentando aprender com as mãos. Não apenas com a boca. Ele ajeitou a manta. Perguntou se a cabeça do bebê estava bem apoiada e ouviu a resposta dela sem se ofender. Esse detalhe pequeno, quase invisível, foi o mais próximo de cura que aquela manhã ofereceu. Não uma promessa grande demais, mas uma escuta real, nascida depois da vergonha, do limite e da verdade. Mariana olhou pela vitrine e viu o reflexo dos três no vidro. Misturado ao movimento da rua, não era retrato de família perfeita. Era algo mais difícil e mais honesto, uma mulher que quase caiu e aprendeu a não se abandonar. Um homem que perdeu o direito de ser acreditado sem provar mudança. Uma criança chegando a um mundo ainda duro, mas com uma mãe inteira ao seu lado. Mariana sorriu para Miguel. Tocou a corrente no peito e deixou a aliança quieta ali, sem pressa de voltar para nenhum dedo. Se essa história tocou seu coração, comenta de onde você está ouvindo. É bonito saber até onde uma verdade consegue chegar.